Meu nome é Benjamin e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é: perdeu algo decisivo? Quando escrevi os 7 episódios diferentes sobre o tema O Remanescente, isso me tocou profundamente. Por quê? Porque ao elaborar os episódios, obtive uma imagem mais profunda de Elohim. E isso, apesar de estar plenamente consciente de que ele é sempre o mesmo e nunca muda. Ele não mudou do chamado Antigo para o Novo Testamento, como muitos acreditam. Vocês veem Elohim nas Escrituras Sagradas, ou seja, no chamado Antigo Testamento, como um Elohim punitivo e irado. E o chamado Tempo da Graça se aproxima com a primeira vinda de Yeshua, com sua morte e ressurreição. Os crentes que acreditam nisso não percebem que a graça de Elohim estava presente desde o início e continua presente até hoje. Não foi graça que Elohim salvou o povo de Israel do cativeiro do Egito sem mérito algum? O rei Davi foi perdoado quando confessou seu pecado. Natã então anunciou: o Senhor também perdoou o seu pecado, você não morrerá. Isso significa um perdão jurídico, pois Davi foi libertado da pena de morte exigida. Em Êxodo 34, 6 ao 7, Elohim se autodenomina misericordioso, gracioso, lento para irar-se, de grande bondade e fidelidade. Essa imagem também é continuada no Novo Testamento, que proclama o mesmo Elohim. E Yeshua não apareceu apenas no chamado Novo Testamento, na Aliança Renovada, mas estava presente desde o início, como João também descreve claramente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era Elohim. Este estava no princípio com Elohim. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, do 1 ao 3. E Yeshua diz: porque quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 7, 21. E só se pode fazer a vontade de seu Pai se conhecer o Pai e seus ensinamentos. Não é verdade? E quando nos ocupamos com esse Elohim, que é sempre o mesmo, descobrimos também padrões e estruturas consistentes que se estendem por toda a Bíblia. No entanto, nas Escrituras Sagradas, ou seja, no chamado Antigo Testamento, percebemos mais como Elohim escreve a história com todo um povo e como ele guia indivíduos do que na Nova Aliança. Também se reconhece mais claramente, por exemplo, o princípio do remanescente. Isso se refere a uma ou mais pessoas que cumprem a intenção de Elohim para o todo, quando o todo não pode ou não quer cumpri-la. E embora Elohim seja misericordioso, gracioso, lento para irar-se e de grande bondade e fidelidade, ele também é um Elohim justo, que recompensa os justos. Em hebraico, os tzadikim. Um tzadik, um justo diante de Elohim, é aquele que por meio de Yeshua conecta o céu e a terra em sua vida. Em sua vida vale o seguinte: a palavra que Elohim fala não está para você em uma distância inatingível, ela está em sua boca e em seu coração. Romanos 10, verso 7. Eles vivem em conformidade com toda a palavra de Elohim. A palavra de Romanos 10 mencionada acima se refere ao Deuteronômio 30, 10 ao 17. Se você ouvir a voz de Yah, seu Elohim, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, que estão escritos neste livro da lei, aqui está escrito em hebraico Torá, se você se converter a Yah, seu Elohim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, porque este é o mandamento que hoje te ordeno, não é demasiado maravilhoso para ti, nem está longe de ti. Não está no céu para que digas: quem subirá ao céu por nós para nos trazê-lo e nos fazê-lo ouvir, a fim de que o cumpramos? E não está além do mar para que digas: quem subirá por nós ao outro lado do mar para nos trazê-la e nos fazê-la ouvir, a fim de que a cumpramos?
Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Vê, eu te apresentei hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ao te ordenar hoje que ames Yah, teu Elohim, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, as suas ordenanças e as suas leis, para que vivas e te multipliques. E Yah, teu Elohim, te abençoe na terra onde vais entrar para possuí-la. E a palavra da Sagrada Escritura, o chamado Antigo Testamento, não foi abolida. Então pensei que os crentes para os quais as Escrituras Sagradas, ou seja, o Antigo Testamento, não são mais válidas, que acreditam que Elohim no chamado Antigo Testamento era um Elohim punitivo e que na Nova Aliança tudo é apenas graça. E se você pertence ao movimento Hyper Grace e ainda acredita que será retirado de tudo aqui em um arrebatamento, não se preocupará nem desejará se ocupar com o conceito do remanescente. Atualmente, os vídeos do YouTube sobre o pré-arrebatamento estão começando a aparecer novamente. Eles continuam sem verificar seus conhecimentos bíblicos. Acredito que alguns continuarão acreditando no pré-arrebatamento até que de repente seja dito que é preciso aceitar a marca do anticristo. Então, eles acordarão. Só mencionei isso nesse contexto. Antes da onda de 23 de setembro, alguns irmãos na fé venderam suas casas e doaram seu dinheiro. Como é bom saber que Elohim é descrito como onipotente, todo-poderoso e onipresente. Se ele não fosse assim, nunca poderíamos confiar em sua palavra. Recomendo o meu episódio 262 do Chamado para Despertar. Quais são os 3 Os de Elohim? A Escritura diz expressamente: toda a palavra que eu vos ordeno, guardai-a para a cumprirdes. Não acrescentareis nada a ela, nem diminuireis nada dela. Deuteronômio 13, 1. E Yeshua confirma isso em sua aparição. Mateus 5, 18 ou 19. Não pensem que vim para abolir a lei. Aqui está escrito em hebraico Torá, os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio da lei, da Torá, passará, até que tudo se cumpra. Quem, pois, violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Mas quem os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 18 ao 19. Ele também nos diz: não pensem que eu vim para abolir a Torá. Estamos levando-o a sério? Quando Yeshua voltar, muitos mesmo, acredito profundamente, ficarão extremamente surpresos ao ver que o Jesus em que acreditavam tem tão pouco a ver com o Yeshua que governará a partir de Jerusalém. Ele irá naturalmente ao templo no Shabat e ensinará a Torá. Ele próprio é a Torá viva. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2, verso 3. E onde estarão muitos crentes, se é que estarão em Jerusalém? No domingo, em alguma igreja. Eles não conhecem esse Yeshua que diz ser o legislador, o doador da Torá. Um só é o legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tiago 4, verso 12. Eles não sabem o que significa quando Yeshua diz de si mesmo: eu sou a raiz e a descendência de Davi. Apocalipse 22, verso 16. Eles não o levaram a sério quando ele diz: eu não vim para abolir a Torá, como acabamos de ouvir. Afirmar que a Torá não é mais válida é uma grande mentira. É dito com razão na palavra: nossos pais herdaram apenas mentiras, coisas sem valor. Entre eles não há ninguém que sirva para alguma coisa. Jeremias 16, verso 19. E como nós, que hoje vivemos na Torá,
Também herdamos e acreditamos nas mentiras de nossos pais. Isso se aplicava a todos nós. Todos nós sabemos o caminho que percorremos. E hoje, com o coração quebrantado e arrependido, entendemos uma advertência que os outros não entendem. Por que eles não a entendem? Porque está escrito na Torá que eles não consideram mais válida para eles. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, a quem eu dei ordens e regulamentos para todo Israel em Horebe. Eis que eu lhes envio o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 3, 22 ao 24. Esses versículos sempre são tirados do contexto. Eles são usados para a reconciliação entre pais e filhos, e naturalmente também filhas, nas famílias. Mas quando há discórdia em uma família, Elohim não vem e lança uma maldição sobre a terra. O contexto do texto é a lembrança da lei, a Torá, de Moisés. Isso significa que se não nos voltarmos para os nossos pais na fé e seus ensinamentos, Elohim virá para amaldiçoar a terra. A palavra hebraica para maldição é erem, pronuncia-se kairem, que significa destinado à destruição total. E dessa destruição total, apenas um remanescente será resgatado. Foi assim com Noé e será assim novamente no fim dos tempos. No próximo episódio abordaremos Noé e o cenário que nos espera no fim da era atual. Nós que temos luz, temos a grande responsabilidade de transmitir a verdade. Não custa nada compartilhar este vídeo. E se vocês deixarem um like e se inscrever no canal, também estarão ajudando a divulgar a mensagem. E de qualquer forma, só o Ruach HaKodesh pode tocar o coração.